Eu quero começar esta ministração que faz parte da série. Quem estava aqui na semana passada? Algumas pessoas vieram hoje e não voltaram porque semana passada terminou 22h15. Mas outros amaram, falaram: se fosse até a meia-noite eu ia ficar só, porque eu ia embora. Eu estou brincando. Mas foi muito bom mesmo. E o pastor Nilton, com a idade que ele está, a gente tem que dar liberdade para ele fazer o que ele queira fazer. Mas foi muito bom, não foi? Mas hoje a gente vai terminar mais cedo, tá bom? Tá combinado? Mas eu quero compartilhar 4 passos importantes para que você desfrute de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Em primeiro lugar, eu quero aqui projetar para você 2 versículos. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Depois Filipenses capítulo 4, versículo 17. Observe o que diz Filipenses capítulo 3, 1. Diz assim: irmãos meus. Olha, esse texto aqui está cortado. Deixa eu ver aí nessa tela, está inteiro? Aqui está fora do ar. Lê para mim ali. Preste atenção neste finalzinho. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, que é segurança para vós. O que o apóstolo Paulo estava dizendo com este texto? Paulo, ele trata de assuntos, ele repete em vários livros o mesmo assunto. Jesus também, ele faz isso. É uma didática para se ensinar, para se gravar, para se fixar o ensinamento. Então Paulo está dizendo: olha, eu vou escrever e vou falar a respeito do mesmo tema, do mesmo assunto. Lógico que ele muitas vezes usa palavras diferentes, mas o tema é o mesmo, porque isso vai ser proveitoso para vocês. E ele diz: eu não me aborreço. Então vocês também não devem se aborrecer de termos a série, muitas vezes 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, e desenvolvemos séries aqui até por 6 semanas. Para quê? Para que a igreja receba, a mente seja transicionada, a palavra seja colocada em prática e você desfrute de todas as promessas. Então eu não me aborreço de trabalhar pelas séries, muitas vezes repetindo os mesmos temas, mas em cada semana vamos sendo ampliados, tanto aqui na igreja como nas células. Quantos têm sido abençoados nas células? As palavras que estão sendo ministradas nas células estão alinhadas com a palavra que está sendo ministrada neste altar. As palavras que estão sendo ministradas nas células, as palavras que são ministradas na quarta-feira e as palavras que estão sendo ministradas nos domingos, nos 3 cultos, elas estão alinhadas. Para quê? Para que formatemos uma identidade, uma personalidade e cresçamos em igualdade, amadurecendo, para que possamos frutificar e também recebermos da parte de Deus e desfrutarmos das suas promessas. Então abra o seu coração para receber o ensinamento. E o apóstolo Paulo diz: eu não me aborreço. E eu também aqui não me aborreço de repetir e falar a respeito deste tema. Mas observe comigo o capítulo 4, Filipenses capítulo 4, o versículo 17. Filipenses 4, 17. O apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Você pode ler para mim esse versículo? O que Paulo está dizendo? Olha, o que eu estou ensinando e compartilhando, eu não estou ensinando e compartilhando por uma motivação pessoal, por um interesse pessoal. Muitas pessoas pensam que as ministrações e as palavras são direcionadas e com a intenção, muitas vezes, de receber um benefício pessoal. O apóstolo Paulo, ele está falando a esta igreja que estava em Filipe, está dizendo: olha, o que eu estou ensinando vocês, eu estou ensinando por amor a vocês. Eu não estou procurando despertar em vocês um sentimento de compaixão para comigo, mas o que eu estou ensinando vai gerar em vocês algo tão extraordinário pela prática, que o crédito de vocês vai ser aumentado. Quantos querem um crédito assim mais ampliado? Como está o seu saldo do lado do seu banco? Olha só, vai ser ampliado, amém? Paulo está dizendo: olha, eu estou ensinando vocês, não por uma motivação pessoal, mas o que eu estou procurando ensinar é algo que traga um benefício para vocês.
E esse texto fala de honra, porque o apóstolo Paulo vai ser honrado por esta igreja. Ele está dizendo: olha, quando eu partir para a Macedônia, nenhuma outra igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão somente vós. Olha aqui, olha isso. Nenhuma outra igreja. Hoje eu recebi uma mensagem do Felipe. Ele está em Moçambique, é um jovem missionário que eu conheci ali em Gana, no seminário. E ele se formou e foi. E hoje ele me passa uma mensagem, falou: apóstolo, eu preciso falar com o senhor um pouquinho. Aí ele está implantando uma igreja em Moçambique. Ele estava falando dos desafios de Moçambique. E ele estava dizendo assim: olha, eu estou pensando em abrir um negócio e começar a desenvolver na questão agrícola, para produzir e gerar recursos para que eu possa desenvolver a minha chamada. Aí eu contei um pouquinho para ele da minha experiência de início, quando eu comecei a minha jornada e a minha caminhada no ministério. Eu disse: eu comecei assim também, como empresário, trabalhando de manhã, de tarde, à noite, me dedicando. E depois, mesmo como empresário, levantando às 5 horas da manhã para buscar a Deus e desenvolver uma jornada de fé. Eu disse para ele: é assim mesmo. E a gente vai poder dar suporte para ele, para que ele possa avançar. Mas ele está sendo formatado também para conquistar grandes coisas. E a gente pode fazer um pouco, mas não deve fazer tudo, porque senão ele não vai ser forjado na sua musculatura para desbravar este campo missionário. Mas a nossa jornada é assim. E é interessante porque quando nós nos associamos a alguém e compartilhamos com alguém, e nós honramos alguém, a bênção de Deus é liberada sobre nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu não me aborreço de falar a vocês e compartilhar a respeito dos mesmos ensinamentos por muitas vezes, porque é segurança para vós. E o que eu estou ensinando vocês não é por uma motivação pessoal, é para que aumente o vosso crédito. Você pode entender isso? Extraordinário. A Bíblia diz assim: olha, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede nos seus profetas e prosperareis. Todas as vezes que Deus quer nos abençoar ou nos ampliar, Ele nos conecta a alguém. E todas as vezes que Deus quer nos proteger, Ele nos desconecta também de alguém. Atente para isso. Quando Deus quer ampliar você e levar você para uma nova dimensão, para tomar lugares mais altos, Deus vai conectar você a pessoas que estão em lugares mais altos. Todas as vezes que Deus quer nos abençoar, Ele nos envia a alguém, ou nos conecta a alguém. Deus quis nos abençoar de tal forma, mas de tal forma, que Ele enviou o seu próprio Filho. Imagina isso, o nível de bênção que Ele queria nos levar. Mas aqui na terra, Deus também levanta pessoas e envia pessoas. Queridos, as coisas elas mudam, estão transformadas pelo poder da palavra. No capítulo 17 de 1 Reis, ali fala a respeito de um profeta chamado Elias, o tisbita. O Senhor liberou uma palavra para ele, dizendo assim: levanta-te, vai e habita junto ao ribeiro de Querite, e eu ordenei a um corvo que te sustente. Imagina isso. A Bíblia diz que Elias foi e fez conforme a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, quando ela é liberada, muitas vezes contraria a razão. Ele deixa a sua casa, a sua habitação, e vai habitar junto ao ribeiro, a um riacho. E ali ele fica como que acampado. E o Senhor disse: eu enviei um corvo, eu ordenei a um corvo que te sustente, te alimente de manhã e de tarde. Naqueles dias já tinha se pensado no delivery. Você telefona, não precisa nem telefonar, já está o sinal, a ordem já foi dada. Olha, todos os dias pela manhã, já está lá o contrato assinado, já está pago. Vai lá e leva pão e carne. E olha só, é pão e carne para o profeta. Deus pode ou não pode? Deus pode. E a Bíblia diz que ele foi e ele fez conforme a palavra do Senhor. Quando você obedece, a obediência é uma expressão de honra. Quando você honra ao Senhor na obediência, o milagre vai acontecer. Mesmo que contrarie aquilo que é racional, aquilo que é lógico, não é lógico, vai acima da lógica, não faz sentido. Mas o nosso Deus, Ele abre portas onde nem parede tem. O nosso Deus, encarnado em Jesus Cristo, é aquele que contraria a natureza e caminha por sobre as águas.
Dá para entender? E ele foi e ele habitou, era provisão de manhã e de tarde. Aí havia ali uma mulher em Sarepta. Esta mulher tinha uma sentença de morte sobre ela. Era um tempo de fome, porque não chovia. E o profeta tinha liberado uma palavra que não haveria chuva senão segundo a sua palavra. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Imagina quando passa um mês sem chover, a gente já fica um pouquinho angustiado. Agora imagina 3 anos e 6 meses, não se produzia absolutamente nada. As pessoas estavam morrendo, famintas. E Deus então chama o profeta e diz: agora você vai deixar o ribeiro de Querite e você vai a Sarepta. Eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Olha isso. Mas Deus, na verdade, não precisava mudar e não queria mudar. E não era questão do profeta, mas Deus estava atentando para aquela mulher. E Deus queria mudar a história daquela mulher. Então ela vai conectar aquela mulher a um profeta. E o profeta então chega naquela cidade, ele identifica a mulher, porque ela estava na porta da cidade, catando ali uns gravetinhos para fazer um pão, para que ela pudesse comer com seu filho. E o profeta chega e identifica, e começa um diálogo com ela, dizendo: dá-me um pouquinho de água para que eu possa beber. E quando ela vai buscar água, ele diz: não, faz o seguinte, traz também um pão, um bolo, para que eu possa comer também. Ela diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou preparar um bolo, mas quem vai comer vai ser o meu filho e eu, e nós vamos morrer. Deus queria mudar a sorte da mulher, e Deus enviou o profeta, e ele liberou a palavra sobre ela, dizendo: não temas, não temas, vai e faz conforme a palavra que está sendo liberada sobre ti. Não vai faltar farinha da panela, não vai faltar azeite na botija, até o tempo que Deus derrame chuva sobre a terra. A palavra de um homem de Deus, ela é poderosa para promover libertação, cura e transformação. Agora você pode receber ou não, é a fé. Ele diz: não temas, vai e faz conforme a palavra que está sendo liberada sobre ti. E ela honrou a palavra do profeta, ela venceu o medo, a dúvida, a incerteza. Ela foi e preparou o pão e ela entregou. E começa o processo de multiplicação. Imagina, você vai na panela e tira farinha, vai na botija e tira o azeite, e faz o pão, tira azeite, tira farinha, e a cada dia a farinha vai aumentando, e o azeite vai aumentando, e a farinha vai aumentando, e não tem fim. Porque Deus, Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Pode aplaudir ao Senhor. E a palavra de Deus, ela é liberada pelos seus servos. Talvez você esteja aí esperando, eu estou esperando Deus falar comigo, à meia-noite, aquela voz meio sinistra assim: meu filho. Não, Deus não vai falar assim. Pode até ser que fala, isso é em filme, isso é em cinema. Nem sempre é assim. Mas Deus pode usar alguém e vem com uma palavra, e libera a palavra, e a palavra transforma a sua vida. Eu me lembro que eu estava numa reunião, éramos cerca de 18 mil pessoas, num estádio, e o pastor ali estava liberando uma palavra, e Deus começou a ministrar ao meu coração, e eu comecei a receber aquela palavra. Eu não sei, dentre milhares de pessoas que estávamos ali, quantos receberam, mas aquela palavra transformou a minha vida, o meu ministério, alcançou a minha família e alcançou todos vocês que estão aqui, e alcançará aqueles que ainda virão para este lugar, porque é uma palavra de restituição, onde a costela da pobreza, da miséria e da ruína foram quebradas, os céus se abriram sobre nós, e eu quero dizer para você, os céus estão abertos sobre nós. Deus abre os céus já se abriram. Amém? Os céus estão abertos. Nós não estamos sobre os céus de bronze, não. Os céus estão abertos sobre a nossa cabeça. E você vai viver a plenitude da parte de Deus. O nosso tema é a recompensa da honra. Diga comigo: a recompensa da honra. Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5. Em primeiro lugar, não despreze a palavra liberada.
Não despreze, não rejeite aqueles que são enviados. Em primeiro lugar, a honra é uma fonte de vida longa e prosperidade. A honra é uma fonte de vida longa e prosperidade. A honra é o quê? Uma fonte de vida longa e prosperidade. Lê esse texto para mim. Olha só, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessas. Dá para ouvir? Honrar pai e mãe. Eu sei que na jornada da vida e da caminhada da nossa vida, muitos filhos são traumatizados pelos pais, foram traumatizados. Mas aquele que honra pai e mãe, tem sobre si esse decreto de bênção, e é uma fonte mesmo, a honra, que vai levar você a viver muito tempo sobre a terra, e não apenas viver sobre a terra, desfrutar de prosperidade da parte de Deus. O meu pai está com 99 anos de idade, e eu conversando com ele, ele falou: sabe qual foi o segredo de eu viver tanto? Foi honrar o meu pai e a minha mãe. Não que ele não tivesse tido problema com seu pai. Ele conta que tem tanta história para contar. Um dia o pai bateu nele em 2 irmãos, e os 2 irmãos foram embora de casa, mas ele permaneceu em casa. Os irmãos foram embora. Depois o seu pai ficou doente, e ele cuidou do seu pai. E hoje ele está com 99 anos, e ele quer viver mais, e vai viver mais. A minha mãe faleceu há uns 90 dias atrás, e todos pensaram assim: poucas semanas ele vai. Pensa você se ele vai. Ele vai no tempo certo, mas ele está feliz da vida. Eu estive lá com o pastor Newton Toller na semana passada. É impressionante, ele está alegre. Você vê a alegria nos olhos dele. É a bênção de Deus, a promessa de Deus. Honrar pai e mãe é uma fonte que vai levar você a viver muito, e não apenas viver muito, mas viver com qualidade de vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Segundo lugar, a honra é uma fonte de milagres. A honra é uma fonte de milagres. A Bíblia diz que Jesus foi impedido de fazer muitos milagres na sua própria terra. Olha isso, ele foi impedido, ele não pôde fazer. Ele fez apenas alguns poucos milagres. Marcos capítulo 4 fala a respeito dos milagres e que Jesus foi impedido de fazer na sua própria terra. Por quê? Porque eles não o honraram. Na sua terra, Jesus era tido simplesmente como filho do carpinteiro. Eles não o viam como filho de Deus. Eles não o reconheceram como profeta. Preste atenção, a unção que você honra, nela você prospera. Jesus, ele foi impedido de fazer muitos milagres na sua própria terra. Por quê? Porque eles não o reconheceram. Ele não foi honrado, ele foi desprezado. Aonde não há honra, não há milagres. Aonde não há honra, não há favor. Quando você olha, atenta para o livro de Samuel, ali inicia falando, o início de Samuel começa falando a respeito de uma família, a família de Eucana, que tinha 2 esposas, Ana e Penina. Ele subia de ano em ano a Sião, a Jerusalém, para oferecer sacrifícios. Ele amava tanto Ana que ele oferecia porção dobrada por ela. Mas a Bíblia diz que Ana, ela era uma mulher angustiada de alma, porque ela não gerava filhos. E quando ela vai ao templo ali, ela está clamando, buscando, se derramando, chorando, e derramando as suas lágrimas. Preste atenção. O sacerdote olhou para ela e disse: Ana, aparta-te do teu vinho. Olha o que o sacerdote disse: Ana, aparta-te do teu vinho.
Isso não é hora para estar embriagada. A leitura do sacerdote. Preste atenção. Atente para isso. O que nós faríamos se um sacerdote, ou mesmo um líder, ou qualquer pessoa, no estado muitas vezes nos derramando diante de Deus, dissesse que nós estávamos embriagados? Qual seria a nossa reação? Qual seria a sua reação quando você é avaliado por alguém de uma forma equivocada? O que você faria de uma avaliação sendo acusado falsamente? Cada um de nós teríamos uma reação. Mas sabe qual foi a sua reação? Ela disse assim: não, meu Senhor. Ela o chama de Senhor. Não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada. A tua serva, ela repete 3 vezes a expressão. Ela fala Senhor e depois ela repete a expressão serva. A tua serva não está. Ela se refere ao sacerdote, mesmo estando errado na sua leitura, com uma expressão de honra. E todos aqueles, mesmo numa avaliação equivocada de um líder, se expressam em honra, alcançam o favor da parte de Deus. Não encerra aí. Quando ela se volta para ele, expressando em honras, ele diz assim: pode ir para a tua casa. Deus acabou de ouvir a sua oração. Vai e faz o que tem que fazer. Ela foi e teve um relacionamento com seu esposo. E ela gerou Samuel. Aquela que tinha a marca da vergonha, do opróbrio sobre ela, agora tem um filho chamado Samuel. E vai ser separado para Deus. E nenhuma das palavras liberadas por Samuel caiu por terra. Deus honrou todas. Imagina Penina, e agora não para aqui, porque depois Deus ainda vai dar a ela 5 filhos. É pouco? O que mais? Mas sabe por quê? Porque ela entendeu que a honra é uma chave para se viver os maiores milagres. Não é simples, mas é possível. Eu estava esta semana conversando com Aldo e Rebeca. Nós viajamos juntos. E ele estava mudando para um apartamento. E na garagem ele estavam reformando. Ele deixou assim algo. E o vizinho veio e entrou com o carro meio na vaga e arranhou o para-choque. E o vizinho entrou no apartamento dele, advogado, só apresentou a nota, nem falou nada. Falou: esse aqui é o valor do conserto. Lógico que é um prédio, mas o apartamento é bem na frente da porta dele. Apartamento com apartamento. Ele disse: não, tudo bem. Ele não estava errado. Falou: mas nós vamos consertar. Pode mandar consertar, nós vamos pagar. E nós fomos para uma viagem, para um seminário. E o Aldo disse: eu vou comprar algo para o meu vizinho, uma lembrança, uma xícara e tal. E ele voltou, ele apertou a campainha e disse: olha, eu trouxe um presente para vocês. Eu viajei, lembrei de vocês. Irmão, foi um constrangimento. Daí essa semana a vizinha foi: Rebeca, está aqui, eu fiz um negocinho para você, tal, e já vim trazendo algumas coisinhas. Olha que coisa extraordinária. Aonde tem honra tem favor. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aonde tem honra tem favor. Diga: aonde há honra há favor. A nossa razão, queridos, e a forma que nós somos formatados não é fácil, mas é possível. Você traz na sua mão direita sementes de honra, e você traz na sua mão esquerda sementes de desonra. Preste atenção: Satanás, ele vai trabalhar para que você, ao invés de semear honra, plante desonra. Tudo que o diabo faz é questionar a veracidade da palavra de Deus. Foi assim desde o Éden. A serpente, sendo o mais astuto dos animais, vem bater um papo com a mulher. E a serpente diz: é assim que Deus disse: não comereis de todos os frutos das árvores do jardim? A mulher disse: não, Deus não disse, não é isso que Deus disse. Deus disse isso, isso e isso. E a mulher ainda acrescenta, porque Deus disse para não comermos do fruto da árvore do centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal.
e nem nele tocareis. Deus não diz para não tocar, mas ela já acrescenta. Sabe o que a serpente diz? Certamente não vai ser assim, porque ele sabe que no dia que você comer, você se tornará igual a ele. Tudo que o diabo quer é colocar em dúvidas a palavra de Deus. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Você vai encontrar de dia e de noite questionamentos a respeito da honra. Você vai encontrar de dia e de noite pessoas que vão questionar você. Quando você se expressa em honra a Deus, e a honra não é só a Deus, há uma cadeia de autoridade estabelecida por Ele. E nós vamos nos aprofundar porque você honra a Deus, honra as autoridades, honra pessoas que estão no mesmo nível e pessoas que estão abaixo de você. Em todos os níveis, a chamada é para nos expressarmos em honra. E quando entendemos isso, compreendemos isso e praticamos isso, nós vivemos os maiores milagres. Eu quero mostrar algo para você que talvez vai chocar você. Mas se você entender e compreender, uma fonte de provisão vai ser aberta sobre a sua vida, sobre a sua casa. E você vai ser levado para uma nova dimensão de colheita. Quantos querem? Então vamos para frente um pouquinho. 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5. Esse é o terceiro tópico que fala a respeito da duplicada honra. 1 Timóteo 5, 17 diz assim. Já estamos indo para o encerramento, tá bom? Diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Atenta para isso. Principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Os presbíteros, essa palavra aqui está conectada aos pastores que governam bem, sejam estimados. É a recomendação apostólica, bíblica. Sejam estimados por dignos de duplicada honra. O que é duplicada honra? Se você estudar o que é duplicada honra, fala de honorários duplicados. Em nenhum outro texto na Bíblia você vai encontrar uma chamada de duplicada honra, a não ser para aqueles que ministram a palavra de Deus. Jamais despreze, ignore, deprecie aqueles que ministram a palavra de Deus. Se você não concorda, fica quieto. Não tenta diminuir, não tire a fama. Olha só, quando você se expressa em honra, você é colocado nos lugares altos. Não difamar com a língua, tirar a fama. Honra é apreciação, é respeito, é admiração. E Satanás quer confundir você. Eu disse que mesmo no equívoco de uma leitura errada de Eli, que era o sacerdote, Ana, entendendo o princípio da honra, ela vai se dirigir a ele com expressão de honra, mesmo ele estando errado na sua leitura. E ela vai sair plenamente recompensada. Alguém diz: eu falo mesmo, eu não engulo nada, eu coloco para fora. Coloca. Meu irmão, o que nós julgamos é impressionante. Não temos piedade nem dó para julgar as pessoas, não é verdade? Ou só eu, comigo, que acontece isso? A gente fica medindo as pessoas, e nós encontramos defeito em todo mundo que a gente queira encontrar defeito. Se nós falarmos aqui, olha, o Homem do Chapéu, o Edir Macedo, Silas Malafaia e tantos outros, nós podemos denegrir cada um deles, encontrar macros ou defeitos segundo a nossa concepção. Mas Deus não nos chamou para medir ninguém, porque com a medida que medirmos, nós somos medidos. Dá para entender? A vida é simples, a gente está complicando tudo, e a serpente está aqui na nossa cabeça de dia e de noite, mete o pé na porta, arrebenta, fala mesmo. A Bíblia diz: olha, se alguém bater na sua face direita, tem que fazer o quê? Bateu, pá, bate na outra. Quem faz isso, meu irmão? Bateu, acabou, fechou o céu, fechou tudo, não fechou? Mas é a Bíblia. Não tem como a gente tirar algumas coisinhas. Falou assim: ó, se alguém te pedir a tua túnica, entrega a capa.
Se alguém pedir para você caminhar 1 milha, caminha 2. E diz assim: olha, se alguém te pedir alguma coisa, meu irmão, não vira o rosto não, faz de conta não, que não está entendendo. Existe um caminho aberto para nós surfarmos na onda da prosperidade, da provisão plena. Mas onde não há honra, não tem favor. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, e ele está ensinando a respeito de dar e receber, ele diz: eu não estou procurando dádivas, mas o fruto que aumente o vosso crédito. Aí ele vai liberar o decreto profético. Presta atenção. Um sacerdote, ele tem poder para abençoar, vindo da parte de Deus, não é de si mesmo, mas ele foi chamado para abençoar. E muitos sacerdotes acabam liberando palavras de maldição, é terrível. Eliseu, na sua fúria, ele libera a palavra, chamam as ursas, e mataram 40 meninos, morreram 40 meninos, só porque os meninos chamaram ele de careca. Lá vai, sobe careca. O cara se revoltou, era profeta, falou: ursa, dá um subiozinho, come. Olha, será que o profeta estava saudável nas suas emoções? Imagina, mas tem gente fazendo isso. Ao invés de abençoar, amaldiçoa. Mas nesse lugar, você sempre vai ser abençoado. Amém? Sempre você vai ser abençoado. Eu tenho vigiado e cuidado dos meus lábios e até os meus conselhos, porque muitas vezes nós estamos aparentemente perdendo, muitas vezes sendo bestas, mas a honra vem da parte de Deus. Amém? Você pode dar um aplauso a Ele? Agora vamos encerrar. Vamos para Provérbios. Provérbios capítulo 3. A honra é uma chave de prosperidade plena. Diga comigo: a honra é uma chave de prosperidade plena. Mais 5 minutos, tá bom? Eu quero orar por vocês. Olha o que diz o texto: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com a tua riqueza e com as primícias de toda a tua renda. Aí vem a promessa. Todas as promessas da parte de Deus estão vinculadas a princípios. A honra é uma chamada para que os céus se abram sobre nós. E quando nós nos expressamos em honra, nós somos abençoados numa medida que vai além daquilo que nós podemos imaginar. Observe o texto no versículo 10. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu vou encerrar trazendo à memória o princípio do primeiro e vamos encerrar. Honra ao Senhor com as primícias, seus primeiros frutos. Quando nós olhamos para a oferta de Caim, a oferta de Abel, muitas pessoas não entendem porque que Deus não recebeu a oferta de Caim e recebeu a oferta de Abel. A Bíblia diz que Caim, ele trouxe a oferta ao cabo de dias, no final dos dias, dos tempos. Ele começa a colheita, ele colhe e passa o tempo, aí ele separa a oferta. Ao contrário de Abel, Abel, ele trouxe os primogênitos, ou o primogênito, o primeiro. E porque ele trouxe o primogênito, o primeiro, Deus se agradou da sua oferta. Então não é apenas a questão do ofertar, está em colocar Deus em primeiro lugar. O melhor do seu dia, o melhor da sua semana, o melhor da sua vida é para Deus. Preste atenção. A semana tem 7 dias. O primeiro dia da semana é o dia da ressurreição. Qual é o primeiro dia da semana? O primeiro dia da semana, alguém diz assim, é o dia para viver em família. Sim, você tem o direito de desfrutar da sua família, mas é o momento de você se voltar, estar na casa de Deus com seus irmãos. Isso deve ser inegociável.
Quando você começa a entender isso e colocar isso como primeiro lugar na sua vida, as coisas vão mudando, os céus vão se abrindo, a glória de Deus vai se manifestando, há milagres, há cura, a prosperidade plena vem sobre a sua casa. Deus, Ele recebeu a oferta de Abel, Ele não se agradou da oferta de Caim. É o princípio do primeiro. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Você recebe o seu salário no começo do mês, você não entrega o seu dízimo no final do mês. Você pode entender isso? Experimenta. Preste atenção. A serpente entrou no jardim do Éden. Aquele lugar era perfeito. Lá no jardim do Éden, ela começou a falar, a liberar palavras, sementes sobre Eva, e confundiu. Se você for buscar informações no Google que as pessoas pensam que certo, você vai ficar confuso. Volte-se para a palavra e ouça e veja o que a Bíblia diz. Não se permita confundir. O dízimo é do Senhor, a oferta, você separa uma expressão de generosidade, a primícia é a honra sacerdotal, fomos ampliados. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, porque vocês se associaram comigo, se uniram a mim, no sentido de dar e de receber, eu quero liberar um decreto profético sobre vocês. Ele diz, o meu Deus vai suprir todas as vossas necessidades. Todas, não disse algumas, todas. Pensa aí em uma área da sua vida que há uma necessidade. O meu Deus, Ele vai suprir todas. Você pode dar um aplauso a Ele? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, que precisa de uma intervenção divina. Mas eu quero que você alinhe o seu coração com Deus. Faça uma aliança com Ele. Entregue a Ele a sua vida, coloque no altar. Se volte para Ele completamente, sem reservas. Sabe, olha só. É possível que alguém esteja do seu lado, é uma pessoa que você conhece, que você ama, ou talvez um desconhecido. Mas absolutamente ninguém aqui sabe aquilo que você está pensando e conhece o seu interior. É possível que a gente conheça algumas guerras. O Espírito de Deus pode revelar e alguém pode compartilhar. Mas é possível que você esteja vivendo a sua guerra e ninguém sabe da sua guerra. Mas o nosso Deus, Ele vê todas as coisas. E eu quero que você apresente diante dEle agora. E eu vou orar para que Deus venha com a sua mão poderosa, para que haja uma intervenção divina e o milagre aconteça, o milagre se manifeste. Se coloque em pé. Eu quero orar por você que precisa de uma intervenção de Deus. É um milagre. Nós cremos em milagres. Eu quero orar por isso. Eu creio que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Deus pode abrir portas, Deus pode estabelecer conexões, Deus pode ampliar. Deus pode ampliar. Pode, meu irmão. Não tenha dúvidas, não permita que a incredulidade inunde o seu coração. Que toda sementes de dúvida que foram plantadas por Satanás sejam quebradas, destruídas, aniquiladas agora. E que a palavra da fé tome conta do seu coração e você viva o seu milagre. Feche os seus olhos. Você que precisa de um milagre, levante as suas mãos aos céus. Eu vou orar por você. Eu creio nisso, eu creio. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, imaginamos, sonhamos. Ele é poderoso. Pai, entramos diante do teu altar, pelo novo e vivo caminho, com ousadia. E agora, Deus, unimos a nossa fé. E eu ordeno o milagre. Eu ordeno um milagre sobre a sua vida. Seja qual for a área que você precisa de uma intervenção divina, recebe agora o toque do Senhor. Receba a unção do Espírito Santo. Receba agora o teu milagre, em o nome de Jesus. Eu repreendo agora toda enfermidade, espírito de enfermidade, agora saia no nome de Jesus. Todo mal, da planta dos pés ao alto da cabeça, seja arrancado agora no nome de Jesus. Ansiedade, preocupação, nós lançamos por terra agora no nome de Jesus.
A unção do Espírito Santo está sendo liberada sobre a sua vida. Recebe agora a unção, receba a virtude, receba o poder do Espírito Santo, agora no nome de Jesus. Diga: eu recebo desta unção, agora, em o nome de Jesus. Diga: eu tomo posse da palavra liberada sobre a minha vida, em o nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus.